Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Esse é o nosso curso Fundos de Investimentos Imobiliários para Iniciantes. É uma playlist aqui no YouTube, o curso totalmente gratuito, voltado para iniciantes. Estamos agora na aula 10, quase acabando, são 12 aulas. O link de toda a playlist está aqui na descrição, caso você queira pegar desde o começo. Passamos por um histórico aí, explicando o que são fundos imobiliários, quais são os indicadores dos fundos imobiliários, como escolher o seu tipo de fundos imobiliários. Na última aula foi como comprar, como investir em um fundo imobiliário. Agora, muita gente pergunta como montar sua carteira em fundo imobiliário. Então, esse montar a carteira, ela depende muito de cada pessoa. Cada um tem sua característica de montar a carteira. Então, eu tentei resumir em 3 tipos de diferentes, mas podem ter muito mais. Alguns de vocês já investem, vão se encaixar em um desses 3 tipos, e outros vão dizer que existem mais tipos, e sim, existem mais. Mas são 3 tipos de perfis. O primeiro perfil é aquele que eu considero assim, investir em fundos imobiliários, o cara já é um pouco mais arriscado, mas eu vou dizer, dentro dos fundos imobiliários, ele é conservador. É aquele cara que coloca os seus investimentos 80% mais ou menos em fundos imobiliários de tijolos, fundos imobiliários grandes, que tenham bons imóveis, muitos imóveis, 80%, e 20% em fundos imobiliários de papéis, aonde ele está mais preocupado com o desenvolvimento do tijolo, com o rendimento que ele vai ter, e deixando valorizar por si só os imóveis dos tijolos. Deveriam valorizar, nem sempre valorizam. E esses 20% é aquele tchanzinho que em fundos de papéis que dá aquele rendimento maior, aquela parte de maior risco que ele tem. Isso seria uma carteira 80-20. É o perfil que eu considero mais conservador. Tem gente que vai dizer que isso é conservador demais. O perfil 2 seria... E eu já vou até confessar para vocês que é o que eu me encaixo, é aquele médio termo, aquele cara que está na faixa dos 40 anos, pois é, eu estou na faixa dos 40 anos, que ainda tem muito ainda para aposentar, mas já tem muita bagagem nas costas. Então eu invisto metade, 50% em tijolos, 50% em fundos imobiliários de papel. Essa é a característica. Já vou falar como é a divisão subinterna desses investimentos de cada perfil, tá bom? E o terceiro perfil é aquele perfil, cara mais novão, arrojado, bem jovem, ainda tem muito tempo, tem margem de erro, ou seja, tem tempo para errar, o fator tempo trabalha com ele, falta muito para ele pensar no momento de viver de renda, aí é o perfil 3, 80% papéis, 20% tijolos. Então são esses 3 perfis aí que eu tracei. Existem mais, tá, gente? Existem mais perfis, mas é só para a gente poder, aquelas pessoas que são iniciantes, para elas tentar se encaixar um pouquinho num desses 3 perfis para poder montar a sua carteira. Vamos lá. Então, a estratégia mais conservadora, o perfil 1. O perfil 1, pessoal, eu tracei ele de uma maneira que a pessoa tem 80% tijolos e 20% papéis. Eu recomendo a quantidade de FIIs que a pessoa tem que ter pelo menos 10. Então, para todas as carteiras que eu vou comentar agora, é como se a pessoa tivesse 10 FIIs, 10 fundos de investimentos imobiliários. Então, a pessoa teria, desses 8 FIIs, que são os 80% de tijolos, ela teria 2% em cada setor que ela acredita. Quais são os setores? A gente teve a aula sobre esses setores. Então eu vou dizer mais ou menos alguns setores que eu acredito que você acha que seria interessante. Você ter 2 fundos imobiliários de logística, você ter 2 fundos imobiliários de lajes corporativas, você ter 2 fundos imobiliários do setor de varejo e você ter também 2 fundos imobiliários do setor de shopping. Isso seria uma carteira bem distribuída, bem diversificada, você criando ela. Como escolher esses 2 fundos imobiliários? Aí você vai olhar os indicadores das aulas anteriores e assim escolher o melhor fundo imobiliário que encaixa para você.
E os 20% de fundos imobiliários de papéis? Fundos imobiliários de papéis, eu basicamente divido eles em dois tipos, high yield e high grade. E como a carteira já é bem conservadora, a gente coloca um de cada, um high yield e um high grade. O que seria o high yield? É aquele fundo imobiliário de papel que tem um risco maior, que investe em CRIs, que tem maiores riscos de multipropriedades, loteamentos, em modo geral, enquanto o high grade seria aquele fundo imobiliário que investe basicamente em CRIs de grandes empresas. Poderia até citar alguns aqui, mas eu não vou citar para não parecer que seja indicação de investimentos. Mas quem assiste o meu canal sabe que eu sempre comento o que é high yield, o que é high grade lá, para cada fundo imobiliário que eu faço uma leitura de relatório. Esse foi o perfil 1. Para o perfil 2, 50% e 50%, o iniciante, eu falo iniciante porque são 10. Gente, eu tenho 43 fundos de investimentos imobiliários. Mas eu tenho tempo para acompanhar eles todos. Então, você tendo 10 fundos, sendo 5 e 5 fundos imobiliários de tijolos e 5 fundos imobiliários de papéis. Como é que seriam os fundos imobiliários de tijolos? Você botaria 2 do tipo de fundo daquele setor que você mais acredita. Hoje, eu não vou mentir para vocês que o setor que eu mais acredito é o de logística, para o longo prazo. É o que eu mais acredito de todos. Então eu botaria 2 fundos imobiliários de logística, um fundo imobiliário de lajes corporativas, um fundo imobiliário de renda urbana, que é o setor de varejo, e um fundo imobiliário de shopping. Então assim eu fecharia os 5. Ah, Kiko, mas eu não gosto de shopping. Tira o shopping e coloca algum outro, de alguma das outras áreas, para poder ter os 5 fundos imobiliários. E como você faria os 5 fundos imobiliários de papel? Gente, eu sou mais conservador, então eu colocaria no lado dos fundos imobiliários de papel, dos 5 fundos imobiliários de papel, 3 high grade e 2 high yields. Esses fundos imobiliários high grade seriam aqueles fundos imobiliários que têm menor risco nos seus prospectos. Mas tem uma outra saída. Qual é a saída? Botar 2 high grades, 2 high yield e aquele que a gente chama de middle risk. Adicionar aquele fundo imobiliário middle risk, que é aquele fundo imobiliário que tem um pouquinho de cada lado na sua carteira de investimentos. E para o terceiro perfil, aquele perfil em que a pessoa é mais arrojada, gosta de receber um provento maior, mesmo sabendo que está correndo maior risco, em estar investindo maior parte em fundos imobiliários e papéis, você está com 80% de papéis e 20% em tijolos. Nos tijolos, pegaria ali 2 fundos imobiliários, daqueles 2 setores que você mais acredita, eu colocaria logística e renda urbana. São os 2 setores que eu acho que para os imóveis são os mais perenes, por mais que a gente veja as empresas de supermercados fechando, mas fecha logo em seguida, tem um outro supermercado ocupando o mesmo ponto. Então, para o imóvel de renda urbana, eu acho muito interessante. E logística, porque está expandindo e cada vez mais a necessidade, as compras online estão cada vez nós temos mais necessidade de logística no Brasil. Seriam os 2 fundos imobiliários de tijolos. Agora, quando a gente olhasse aqui os fundos imobiliários de papéis, eu queria ter 3 high yields, seriam fundos imobiliários que têm suas taxas de prêmio alto, IPCA mais 10, IPCA mais 12, e também teria 3 high grades, que nos seus CRIs são emitidos, são devedores, são grandes empresas que passam uma certa tranquilidade. E 2 seriam middle risk, que são esses que mais ou menos um pouquinho de cada lado. Então vamos lá, eu vou ser obrigado a dar exemplos para as pessoas poderem se encaixar e poder escolher. Principalmente vamos começar. Quando a gente fala de fundo imobiliário de logística, nós temos aí HGLG, XP, LG, o GALG 11, GALG 11, são fundos imobiliários de logística. Quando a gente fala fundo imobiliário de escritório, temos XPPR 11, HGRE 11, Vino 11, são fundos imobiliários de escritórios. Quando a gente fala de fundos de varejo, nós temos RBRD 11, temos TRXF 11, HGRU 11, VIUR 11, são fundos imobiliários que são de renda urbana. E de shoppings nós temos VISC 11, XPML 11, MAL 11,
HSML11. Tranquilo? São alguns fundos imobiliários que estou citando, não são indicações de investimentos, mas para estudar e começar a buscar os indicadores deles. Já do outro lado, os fundos imobiliários de papéis, nós temos a High Grade que eu chamo o XP CI11, o VGIP11, o KNP11, KNCR11, são mais high grades, que acabam sendo bem interessantes. High yield, nós temos HCTR11, o RPR11, DEVA11, o VSLH11, são mais high yields. E middle risk, eu vou encaixar aqui o MXRF11, porque eu ainda acho que ele, devido às permutas, ele é um middle risk, mas tem o REC-R11, o MXRF11 e RDM11, e também o CPTS11, estou encaixando como middle risk devido ao alto giro que ele faz na carteira. Então, assim, esses são alguns exemplos, não são indicações de investimentos, mas existem muitos aí para você escolher e encaixar. Por que 10? Por que esse número mágico 10? Gente, porque se de repente tem problema, nenhum dos 10 é insignificante isso. Você vai repor, você vai recuperar isso num médio ou longo prazo tranquilamente, esse problema nenhum dos fundos imobiliários que você escolheu. Então, é questão de simplesmente diversificando para poder se sentir mais seguro. Esse é o vídeo, a aula de hoje, a 10ª aula, montando uma carteira. Para a próxima aula, nós vamos explicar sobre subscrições, novas emissões de cotas e subscrições de fundos, onde vamos exemplificar as estratégias de arbitragem e flipagem que são muito comuns nos fundos de investimentos imobiliários. Muito obrigado a todos, deixem seu like, se inscrevam no canal e acompanhem todas as aulas desse curso. Um grande abraço, até a próxima.